Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Florescer com Luiz de Vitro. Esse projeto que ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, fazendo parte aí do edital Todos pela Cultura. E esse projeto no qual estamos levando aí a arte das ikebanas para as pessoas. Vou chamar o meu entrevistado, o meu convidado de hoje. Já enviei aqui para ele a mensagem. Vamos esperar ele entrar aqui. Queria agradecer aqui Arque Arruda, que acabou de entrar. Muito bom dia. E já estamos convidando aqui o Sensei Valderson para participar conosco. Opa, Sensei Valderson entrou. Tô dando uma cenadinha aqui para ele. E agora vamos convidá-lo a participar aqui com a gente. Muito bom dia, Sensei. Bom dia, Luiz. Como vai você? Tudo ótimo. E com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar dessa coleção de lives que você está proporcionando para todas as pessoas que gostam de Ikebana, porque é uma oportunidade única mesmo. Aqui no Brasil, apesar do Ikebana já existir há muito tempo, mas não é todo mundo que, vamos dizer, gosta do Ikebana de verdade. Eu sempre lembro, desde quando eu comecei a fazer Ikebana aqui no Brasil, que as pessoas às vezes chegavam para mim, isso já vão lá quase 40 anos, e falavam para mim assim, mas é tão pouca flor, aqui a gente tem tanta coisa. Eu falei assim, porque é um outro conceito, é uma outra ideia. Então, é isso daí. Parabéns, porque está sendo altamente instrutivo e muito apropriado, acredito, nós fazermos essas reuniões a respeito da arte da flor. Muito obrigado pelos elogios, mas como a gente estava conversando lá no grupo, as verdadeiras estrelas desse grande projeto são vocês, porque se não fosse cada um dos senseis, dos professores, dos monges, dos profissionais da área da saúde que tivessem aceito o meu convite, não teria com certeza o mesmo brilho ou nem teria o brilho que está tendo o projeto. E eu concordo É isso. plenamente com o senhor. Eu É concordo isso, Luiz. plenamente com o senhor. Como diz as velhas citações filosóficas, quando a gente faz a coisa correta e a coisa direito, os auxílios aparecem, as pessoas aparecem. Então, é isso. Quando a gente faz direito, tudo tem que dar certo. O universo colabora. Sim, sim. Bom, E então estou aqui pronto para responder suas perguntas. tá ótimo. E voltando na questão da apropriação do momento, eu realmente acredito que é um momento muito apropriado também, porque, como o senhor já deve ter visto nas outras aulas barra entrevistas, né, que são aulas entrevistas, a gente precisa agora, né, que a gente está tendo essa maior flexibilização, se perguntar, né, dentro do nosso coração, e aí, passou tudo o que passou e o que floresceu dentro de mim? Então é um trocadilho também, né? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade da gente mostrar a arte das ikebanas, o Kado, esse caminho, é uma oportunidade também da gente se perguntar, depois dessa viagem para dentro que a gente fez, o que mudou, né? E o que vai continuar Uhum. mudando, né? Então hoje Porque pode falar. sim, sim, por favor, por favor, termine sua frase. Porque eu acho que cabe essa reflexão neste momento, né? E nada melhor do que as ikebanas para muitas vezes se tornar uma nova forma de se viver, né? Um novo caminho. Com certeza, eu acho que principalmente para nós aqui no Brasil, isso é muito importante, porque nós temos uma natureza exuberante.
A natureza que nos circunda é muito bonita, muito grande. E isso daí até cria um certo contraponto com a própria origem do Cadô. A gente sabe, para aquelas pessoas que gostam de história, de antropologia e tal, que a arte da flor, ela na verdade começa com o Senhor Buda. Então, nós podemos dizer que existe uma origem budista, e isso vem em uma dissertação que eu fiz para a universidade há muitos anos atrás, quando eu estava terminando o meu curso de Ikebana na escola Ikenobu. Eu queria, de alguma maneira, registrar tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aí eu percebi que em língua ocidental, e isso eu estou falando, colocando inclusive inglês, francês, alemão, são pouquíssimas publicações a respeito de Ikebana. Pouquíssimas. O que existe, na verdade, são como se fossem manuais ou então figurinos, aquela coisa assim que a gente vê a foto, tem o passo a passo, 3, 4 imagens que ensinam como fazer tal, e aí você faz alguma coisa. Mas quando fala da história, da filosofia, do conceito que vem por trás disso aí, nós temos que olhar para Buda, porque, segundo a escola inglesa de antropologia, Buda fez um trabalho maravilhoso, porque ele libera o sacrifício de sangue vermelho, humano, animal, para um sangue vegetal, então, que é a clorofila. É claro que existe o sacrifício, porque quando nós vamos, de uma certa maneira, nos comunicar com aquilo que está do outro lado, com o além, precisa existir uma troca de energia. E essa troca de energia sempre foi feita por intermédio de uma oferenda. Então a gente vê que nas culturas antigas, sei lá, matavam os animais, em outras culturas matavam até seres humanos, tal. Mas Buda, na sua imensa compaixão, no seu imenso amor pela humanidade, ele substitui isso por flores. E a própria origem, né, porque existe uma origem lendária para esse Cadô, a origem lendária diz que Buda passeava com os seus discípulos por um caminho, tinha havido uma tempestade, e um galho de cerejeira tinha caído ao chão. E ele pede então para Nanda, que era o seu discípulo dileto, que ele pegasse aquele galho e colocasse em um vaso com água. E quando Ananda faz isso, coloca esse galho num vaso com água, o galho, vamos dizer, floresce novamente, ele readquire a vida. Então, por isso que algumas escolas de Ikebana, inclusive, não chamam o arranjo floral de Ikebana ou de arranjo floral, eles chamam de vivificação. Quer dizer, aquele ato de você dar vida para aquela planta, para aquele ser que era vivo e que foi cortado de sua origem. Mas por que isso tudo, né? Porque essa história do Kugê, da oferenda, ele tem um sentido muito interessante, porque se nós formos olhar a própria palavra Cadô, em língua primeiro em língua chinesa, porque a gente tem que entender que toda a cultura do Oriente tem sua origem na China. A Índia é mais antiga, mas foi a China que se encarregou de espalhar a cultura por todo o Oriente. E essa letra K, que a gente hoje em dia lê como flor, na sua origem ela é, na verdade, Hanayagi, quer dizer, o que significa isso? Esplendor. Então, esse caminho, esse miti, que a gente lê também como do, que é uma leitura chinesa, então esse caminho da flor, na verdade, é o caminho dos esplendores. Então, quanto mais nós vamos fazendo, nós vamos praticando essa arte, nós vamos colocando mais ikebanas, nós vamos vivificando mais essas plantas nos nossos lugares, na nossa casa, no local de trabalho e tal, mas nós vamos vivendo experiências esplendorosas na vida. Então isso é muito interessante, porque essa ideia de esplendor é uma coisa que brilha. E é muito curioso, porque eu pratico já o Cadô há muitos anos. E eu vejo que as pessoas que permanecem, acontece dentro delas
também todo um brilho, também toda uma vida, também toda uma luz. Um novo Então eu digo, florescer. um novo florescer, sem dúvida nenhuma, que não é apenas você, porque aqui a gente confunde muito também o ikebana com um arranjo floral. Ah, eu coloquei na minha sala só para ficar bonito. Não, aquilo dali tem um sentido muito maior. No fundo, você está fazendo primeiro para você, é você que está se vivificando, é Transformando. você que está florescendo, é você que está transformando. Então, eu acho incrível nesse momento de pandemia que as pessoas estão começando a valorizar esses pequenos gestos. Não é que elas não valorizassem antes, mas como, retomando o início da nossa conversa, aqui o Brasil, a nossa natureza é tão forte, tão grande, tão bonita, tão exuberante, que a gente acha que não precisa colocar flor dentro de casa. Que, se você, só o fato de você abrir sua janela ou sair na porta da sua casa, já tem, sei lá, um ipê florido, uma quaresmeira florida, uma toceira de capim lá com florzinhas, já é suficiente. Não, isso é a natureza, a grande natureza. Aquilo que nós chamamos de Shizen, né? Essa natureza muito grande. Agora, quando nós praticamos essa arte da flor, nós estamos trazendo essa natureza para dentro do nosso espaço, para dentro do nosso ambiente. E isso daí provoca maravilhas, provoca mudanças, provoca reais transformações. E agora nós já estamos com a nossa sala de aula aberta, temos alunos online, temos Olha que aqui beleza! já 6 pessoas nos acompanhando, né, às 7h30 da manhã. Isso para mim é muito lindo. Pessoas que estão acordadas nesse momento, dispostas a assistirem o nosso conteúdo. E agora eu quero que o professor que acabou de entrar na sala de aula se apresente. Diga quem é o Sensei Walderson, qual é a história dele com as ikebanas. Bom, vamos lá. Eu tenho um nome grande, Walderson Cuiabano Silvério de Souza, eu uso Walderson de Souza. Esse cuiabano já conta um pouco a minha origem. A família de minha mãe é uma família do Pantanal, do Mato Grosso. Mesmo eu sou de uma família mista, carioca, mato-grossense, e havia uma tradição na família de minha mãe dos filhos todos nascerem no quarto do meu avô. Então, quando foi para eu nascer, a minha mãe saiu do Rio de Janeiro, foi para Cáceres, que é essa cidade do Mato Grosso, e lá eu nasci. Rodeado por natureza. As margens do Rio Paraguai, com aquela coisa linda, porque o Pantanal no Mato Grosso, ele mistura dois biomas, né, que é Pantanal, todas aquelas plantas aquáticas, e o Cerrado, que já são aqueles galhos todos tortuosos, aquele material até um pouco mais seco. Bem, eu vim para São Paulo para estudar arquitetura na Universidade de São Paulo, fiz o curso, e durante a minha graduação, metade da turma já eram de orientais. E ficando amigo deles, eu falava, olha, desde garoto eu tenho vontade de aprender uma arte chamada ikebana. Tem jeito da gente aprender aqui em São Paulo? Aí eles me gozavam um pouco, faziam um pouco de bullying, dizendo assim, olha, em primeiro lugar, você não é japonês. Em segundo lugar, isso é coisa de mulher velha. E para de perder tempo com isso daí, vai fazer outra coisa, vai cuidar da sua vida, vai curtir origami, mangá, qualquer outra coisa aí que seja mais atual, ikebana. Mas eu falava, eu acho legal, eu acho bonito isso daí, eu quero aprender. A coisa foi passando, continuei com as amizades. Eu lembro que na minha época de graduação teve uma grande feira aqui em São Paulo, que foi uma feira que foi a primeira vez que o Japão veio, assim, vamos dizer, com carga total. Foi uma grande feira no Anhembi, muito bonita, e lá também tinha arranjos de ikebana. Eu fiquei mais encantado ainda com isso daí. Mas, sei lá, eu trabalhava, metrô, Prefeitura de São Paulo, outros lugares, tal, e um amigo meu, que era brasileiro, não tinha nada a ver com cultura oriental, ele começou a estudar cerâmica, conseguiu uma bolsa através do Bunkyo e foi para a cidade de Fukuoka. E ficou morando lá, acho que por mais de 10 anos.
no Japão ele casou-se, teve uma filha e tal. Mas numa das vezes que ele veio aqui no Brasil para visitar a família, a mãe, os irmãos moravam aqui, eu encontrei com ele e ele me disse: Walderson, tem uma coisa no Japão que eu faço que eu lembro muito de você. Chama-se Ikebana. Falei, eu acho lindo, já quis muito aprender a fazer, mas aqui eu fui meio que barrado. Disseram para mim, não é muito por aí, não vai ser muito esse caminho. Aí ele falou assim, peraí que eu vou dar um jeito nessa história. E aí eu lembro que era um final de semana, ele passou na minha casa e pediu uma carona para eu levá-lo na Vila Mariana, que ia existir um evento. Aí eu peguei, na época eu lembro muito bem que eu tinha um Fuscão branco. Os mais antigos vão lembrar disso, que era um Fusca que chamava Fafá de Belém, porque ele tinha duas lanternas muito grandes, como se fossem dois seios, e o pessoal chamava de Fafá de Belém esse carro. Mas enfim, eu dei uma carona para ele, e quando eu cheguei lá, era uma demonstração de Ikebana, na inauguração da sede central da Igreja Messiânica de São Paulo, na Rua Morgado de Mateus. Próximo ao Ibirapuera, né? Sim, sim. Eu achei aquilo espetacular e, no fim, eu me inscrevi. Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque as aulas seriam em português. Na época, hoje eu não sei nada de Nihongo. Na época, eu sabia 100 vezes menos. E também metade da turma eram homens, porque era uma classe para seminaristas da Igreja Messiânica, então tinham homens e mulheres que iam fazer esse curso. Eu me inscrevi, achei muito... e comecei a ir toda semana, eram aulas semanais, e a coisa foi indo muito, muito bem. No início era uma turma grande, 35 pessoas. Ao término de 4 anos, essa turma, vamos dizer, terminou, mas os seminaristas foram cada um seguir sua vida tal, e dessa turma original tinha sobrado só eu. Nossa. Meus amigos arquitetos que estudaram junto comigo, iam na minha casa, viam as coisas que eu fazia, achavam muito bonito, e resolveram fazer também aulas da Igreja Messiânica, na Escola Sangetsu. Só que eles eram de uma turma diferente da minha, porque eu havia iniciado antes, 6 meses antes. Mas no fim eu tive que me juntar à turma deles e nós fizemos um grupo de 4 homens, 4 arquitetos que praticavam Ikebana. Um deles trabalhava no Centro Cultural São Paulo e no final da década de 80 houve a primeira exposição da escola de Ikebana Ikenobo, Nanben Shibo, quer dizer, da América do Sul, no Centro Cultural São Paulo. Ele viu essa exposição, achou muito bonito, chamou a gente, nós fomos lá. Eu falei assim, poxa, isso daí é muito legal. E solicitamos aula. Novamente, as senseis riram na nossa cara. Brasileiro não é de nada. Brasileiro começa, 1 mês depois vai embora. E não só vai embora, como já quer dar aula. E rio, fala, não. Enfim, ficamos 1 ano pedindo... que elas nos aceitassem. No ano seguinte, a sensei entregou o cartão para a gente. E na cultura japonesa, quando entrega o meishi, quer dizer, o cartão, significa não só que oficialmente nós fomos apresentados, como também uma série de facilidades começam a partir daí. Então era o ano de 1990, quer dizer, 30 anos atrás, eu comecei a praticar Ikebana Ikenobo. Já tinha ficado toda a década de 80 na escola Sangetsu. E o Ikenobo foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Em primeiro lugar, porque ela é a escola mais antiga de arte floral. Quer dizer, não é à toa que o Ikenobo é considerado a origem do Ikebana. Tudo partiu daí. Foi uma escola criada por um monge chamado Ono Imoko, que ele foi estudar o Zen na China, e quando o príncipe Shotoku Taishi, no início do século VII, ele institui o templo Shohanji
ou Rokakudo, em Kyoto. Esse templo existe até hoje. Esse Ono no Imoko foi convidado para ser o titular desse templo. E nesse templo, todo dia, ele fazia arranjos florais. Esse templo ele foi construído à beira de um lago, porque o príncipe Shotoku Taishi, quando ele foi banhar nesse lago, ainda era vamos dizer, era mato em Kyoto na época, ele nesse lago encontrou uma escultura de 5 centímetros de altura da deusa Kannon Bosatsu, uma pequena escultura de ouro. E ele achou então que era um recado do céu para ele construir um templo naquele lugar. E ele constrói esse templo. Então, lago em japonês chama-se Ike. Ibo é de bonzo, de monge, bozo. Uhum. Então, Ike no Bo quer dizer o monge do lago. Então, Ike, lago, Bo, monge. Então, esse monge todo dia fazia o arranjo e ele via o reflexo do arranjo no lago. Quando ele via o reflexo bonito, significava que o arranjo estava pronto e ele ia colocar no altar. E a partir daí, quer dizer, desde o século VII, começou essa tradição de pessoas irem para esse mosteiro aprender a fazer arranjos florais para colocar nos altares de Buda. Principalmente em altares onde tem a Trimurti, né? Quer dizer, o Amida Nyorai no meio, a manifestação masculina e a feminina. Então, eles colocavam esses arranjos ali. E a coisa foi indo, o governo sai de Kyoto, vai para Kamakura, volta para Kyoto, tal, e no chamado período Yoshiwara, que era uma época muito importante, foram 8 shoguns extremamente importantes, isso eu estou falando em termos do século 13, 14, começo do 15. E principalmente quem não sabe o que é Shogun, além do apelido do lutador, sim. Eram grandes generais, né? Samurais era o generais. Grande general, né? Era o grande general. E por que a arte floral acompanhava, né, esses generais e tal? Porque pela tradição chinesa, todo cavaleiro, todo homem que queria ser um homem, vamos dizer, distinto, importante, ele tinha que seguir as 5 regras, os 5 caminhos do cavaleiro. Então, o primeiro Bushido, era... Né? Que é um pouco diferente do Bushido, mas é diferente? Porque não... Sim, porque não são conceitos filosóficos, não é lealdade, honra, pureza. Não. Primeiro é o caminho da espada. Então, são os caminhos que o samurai precisava seguir. Os caminhos que não é o samurai apenas. Qualquer homem que quisesse... Da sociedade que quisesse galgar um posto. Porque para você samurai, você tem que nascer numa família samurai. O Japão, até hoje, ele é dividido em 4 castas muito rígidas. Então, para nós que não moramos no Japão, não somos japoneses, nem descendentes, a gente acha que isso é só literatura, é só coisa de série da Netflix. Não, não é nada disso. Existe uma diferença de castas, uma diferença social extremamente rígida, até nos dias de hoje. Então você tem a primeira casta como os samurais, a segunda casta como os fazendeiros, a terceira casta como os artistas e a quarta casta como os comerciantes. E os aristocratas? Aristocrata milionário está fora dessa categoria. Vamos dizer, você já nasceu bem. Então Iluminado. você já não tem que se encaixar em degrau nenhum. Mas as pessoas que nasciam nessas 4 castas, que queriam melhorar de vida, queriam crescer, precisavam seguir esses 5 caminhos. Então, primeiro tinha que aprender a espada. Se você soubesse mexer com a espada, você sabia mexer com o pincel. Então, o segundo caminho era da caligrafia, o Shodo, ou da pintura, do Edo. Então,
espada, pincel. Se você sabia mexer com essas duas coisas, você sabia mexer com a poesia. Porque você sabia cortar as palavras, montar as palavras, de tal maneira que você se transformava em um poeta. Então você tinha que aprender, principalmente o tanka, que é aquela poesia clássica, 5, 7, 5, 7, 7 sílabas. Então, O 5 que eu sílabas, 7 conheço sílabas, é a o poesia haiku. Waka, se eu não me engano. Tá, é uma das variações do tanka. É, Porque o porque tanka o é a. mestre Mokuchi Okada ele deixou muitas poesias nesse formato, em formato de salmos, né? Isso, porque no fundo é assim, toda pessoa educada tinha, todo homem tinha que saber fazer poema. Tinha que saber fazer Uhum. poema. Então, se ele sabia mexer com a espada, com o pincel e sabia escrever poesias, ele era apto para entrar no caminho da flor, porque para você trabalhar com a flor, você precisava manejar muito bem a espada, o corte. Tesoura, né? Principalmente a espada. Não, na época não tinha ainda o Hassami. Principalmente a espada pequena, porque todo cavaleiro ele usava dois katanás, duas espadas, uma grande, que era para ele lutar, e uma menorzinha, que era para ele fazer, vamos dizer, serviços cotidianos. Uhum. Então, era através. Então, só essas pessoas que sabiam cortar que podiam entrar no caminho da flor. Por isso que as mulheres só foram aceitas no caminho da flor como professoras só depois da Guerra da Manchúria, isso já próximo do fim do século XIX. Já era 1878, 1880, por aí. E Antes aí era uma arte dos homens. isso que o senhor tocou é um ponto muito importante, né? Porque é aquele velho ditado, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então todo mundo Com olha hoje em certeza. dia e vê e pensa assim, ah, Ikebana é coisa de mulher, igual o senhor sofreu bullying, né? Ah, Sim, Ikebana é para senhorinhas de idade, e a gente vê que a origem é o oposto disso. As mulheres eram inclusive totalmente. proibidas, né? Você sabe, Luiz, por que disso? A casta dos samurais que governava o Japão e que governou desde o ano 1100 até 1868, essa casta de samurais, quer dizer, quase 900 anos eles governam o Japão, eles eram, de uma certa maneira, rivais da aristocracia, do imperador. Uhum. Quando o comandante Perry, que era um norte-americano, chega em 1851 nas costas do Japão, exige com 4 navios negros e para na Baía de Tóquio e exige que o governo se renda a eles, porque os Estados Unidos precisava de um porto no Oriente, eles precisavam de um lugar para que os navios deles abastecessem e tal. Quando ele faz isso, o que ele faz? Os samurais não aceitam nenhum tipo de amizade com eles. Porém, o imperador, que era apenas uma figura decorativa, os recebe. E os norte-americanos vão lá e falam para ele: olha, se você nos apoiar, a gente coloca você de novo no poder. E você que vai mandar no Japão. E acaba acontecendo isso. Porque eles É o levam que armas. mostra, é o que mostra naquele filme do Último Samurai O de uma último forma samurai. um pouquinho distorcida, né? Porque Um mudaram pouquinho muitas coisas, romanceada. mas é mais ou menos isso. É exatamente isso. E aí o que eles fazem? Começa a ser adotada uma política que todas as artes dos samurais deveriam ser desprezadas. E como que você despreza uma arte de alguém? Você colocando para praticar aquela arte exatamente aquilo que não pode. Então, que o próprio governo instituiu? Pegou as meninas, as escolas das mulheres e resolveu que elas iam aprender todas as 5 artes da cultura masculina. Uhum. E por isso que a gente, até mesmo, só um pouquinho a espada, mas a caligrafia, a poesia, a flor e o chá, nós aqui no Ocidente recebemos tudo isso como arte de mulher. Então, já começou lá nessa época, na metade do século XIX, e na ocupação da Segunda Guerra Mundial, isso ficou mais forte ainda,
porque as esposas dos oficiais norte-americanos, eles ficaram quase 10 anos dominando o Japão, para elas não ficarem lá sem fazer nada, já que não falavam a língua, nada, o governo pegou essas artes e fez com que elas aprendessem. E quando elas voltaram para os Estados Unidos, elas resolveram continuar com isso aí. Pronto, e aí ficou como arte de mulher. Mas a gente sabe que era dos homens porque tinham os instrumentos de corte e principalmente por causa da força. Hoje a gente vê os ikebanas muito pequenos, apropriados para nossos espaços. Mas se a gente for pegar os arranjos mesmo que a gente aprende a fazer e que eram executados nessa época, eles chegam a ter 3 metros de altura, 4 metros de altura, e eu já vi arranjos com 12 metros de largura. Então, para você fazer isso, você precisa de galho de árvore, você precisa de força física, sabe? Você é muito forte para carregar aquilo tudo, instalar, e fora ter um conhecimento de marcenaria fora do comum. Porque você tem que equilibrar tudo aquilo num único ponto, né? Num único cabo, numa única toceira. Então, era uma arte... eu posso arriscar que foi por causa disso que um arquiteto se apaixonou tanto pelo Ikenobo, porque tem toda uma plasticidade, toda uma leveza e uma forma ali por trás, né? Sim, sim. Eu acho que não foi só por isso. O Ikenobo, Luiz, me deu um mergulho na cultura oriental que eu falo assim, em nenhum outro lugar eu iria ter. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você começa a aprender a respeito de dicas da natureza. O que floresce, quando floresce, quais as características, o que pode usar, o que não pode usar. Aí, por tabela, você começa a aprender sobre culinária, você começa a aprender sobre cerâmica, porque tem os vasos, aí você começa a aprender um pouco de metalurgia, porque tem os componentes de metal que você vai acabar utilizando, e também pelo fato de que o Ikenobo ele tem história. Então, no ano passado, ainda lá em Kyoto, eu tive acesso a um documento que ele é considerado o mais antigo registro da escola Ikenobo. Ele é datado de 1432, quer dizer, quase 100 anos antes da descoberta do Brasil. E nesse documento já dizia que o mestre Senko Ikenobo reuniu 100 alunos e fez uma exposição na época do Tanabata, que é uma festa. Então, existe uma grande história, quer dizer, com registros, documentos, textos, pesquisa. Tanto é que na escola Ikenobo, nós somos ensinados, e a gente tem acesso, a montar desde o arranjo Kuge, que é aquele primeiro de oferenda para Buda, até os mais sofisticados e atuais, porque essa escola nunca parou. No início eram feitos os arranjos Rika, que significam flores em pé, flores construídas, né? Porque você, nesse momento, você não está usando o verbo ikero, de onde vem ikebana, mas você usa o verbo tateiro, porque ikebana significa esse ikero que vem... Ikero significa colocar uma coisa da forma mais bonita, tornar algo mais bonito. Agora, no Rika, nós usamos o verbo tateiro. O verbo tateiro significa construir. Outra ligação com a minha arquitetura. Quer dizer, você não está fazendo um arranjo, você está construindo um arranjo. Tanto é que em todo esse primeiro período do Ikebana, os arranjos eram verdadeiras pranchas geográficas. O Japão, as pessoas sempre andaram muito, né? Você sabe que todo mundo que morava em Kyoto tinha que ir para Edo, todo mundo que era de Edo tinha que ir para Kyoto. Então, havia um tráfego naquela chamada estrada Tokaido, muito grande, muito grande. E os monges, eles iam caminhando, iam andando, e eles viam determinadas paisagens, eles achavam aquilo muito bonito. E quando eles voltavam, ou chegavam em algum mosteiro,
eles tentavam reconstruir aquela imagem, aquela paisagem. Da mesma forma, assim como o pintor, né, pinta a paisagem, a gente fazia aquilo com as plantas. E aí, se você conhece o código, você olhava o arranjo, você já entendia, ele passou por aquele lugar, ele foi naquele caminho, ele viu tal coisa. Então, hoje em dia, na escola Ikenobo, a gente ainda aprende a fazer esse tipo de arranjo. Então, você aprende a fazer arranjo de 600 anos atrás, de 500 anos atrás, de 300 anos atrás, e até a última criação do Ikenobo, que é do ano 2000, que o atual grão-mestre criou um estilo novo, porque ele dizia assim, é um novo milênio, é um novo tempo, são novas pessoas, existem novas flores, então nós temos que adaptar a esse novo tempo. Nós não podemos ficar para trás. Tanto é que até as nossas aulas que nós estamos fazendo online, a gente teve um estímulo muito grande do Iemoto e dos professores da sede central, porque eles estão fazendo isso também, para todo mundo, dizendo assim, não é porque as aulas não podem ser presenciais que significa que a gente não vai mais praticar o Kado. Não, vai todo mundo praticar, cada um dentro da sua maneira, com suas condições. Então, o Ikenobo, o que mais me impressionou e que me impressiona até hoje, é que ele é muito vivo e altamente estimulante. Altamente estimulante. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, só antes da gente começar a montar o arranjo, que eu acho legal o senhor montar o arranjo e ir explicando, porque aí acho que fica uma coisa mais didática para entender assim as particularidades, mas eu só queria perguntar uma particularidade que assim, nas outras escolas Sangetsu, a gente tem a Moribana, que é aquele arranjo que o vaso é reto assim, e a gente vai montando ali com a Nadome, vai fixando, e a gente tem o Nageiri, que Nage, né, eu pratiquei arte marcial, Nage é justamente arremessar, né, projetar. E aí a gente tem um vaso comprido, e a gente coloca as flores ali, e uma terceira opção aí, que não deixa de ser um Nageiri também, é quando a gente põe um vaso na parede, e a gente tem a flor caindo, né? Quais são as particularidades que existem no estilo Ikenobo que a gente não vê nessas outras escolas, principalmente pelo fato de ele ter sido o grande pai, né, de todos os outros estilos? Dessas coisas que você falou, Luiz, o único arranjo antigo mesmo é o Nageiri. Porque o Nageiri, ele deriva diretamente das oferendas florais, dos kugês. Se bem que o Nageiri, ele tem uma outra concepção. Você sabe que a escola Sangetsu é uma das mais modernas. Ela foi criada em 1972 e ela não foi criada nem por Mokichi Okada, nem pela sua filha. Por que ela foi criada? Porque Mokichi Okada queria que a sua filha tivesse uma educação de princesa. Então ele contratava professores de chá, professores de ikebana, professores de caligrafia para dar aulas para ela, e ele ficava sentado de um lado assistindo a essas aulas. E claro, quando você assiste uma aula, você fica com vontade de fazer. O Moribana, ele é muito recente, ele foi criado em 1897. Foi um professor da escola Ikenobo, chamado Unshin Ohara, que até 1860, nós do Ikenobo éramos proibidos de usar flores do Ocidente. A gente só podia usar material japonês, em qualquer lugar do mundo. Mas esse professor, final do século XIX, o Japão começa a receber flores do Ocidente. Rosas, lírios, tulipas, coisas que não existem na botânica do Oriente. E esse professor Ohara achou muito bonito isso tudo, e ele achava que era quase que um desaforo ter esse material e ele não poder usar. Então ele começou a usar, pagou um preço muito grande. A escola Ikenobo chegou e falou assim, bom, você quer usar? Então, olha, sai. Vai criar sua escola. E ele criou a escola dele. E o Ohara, ele criou talvez a coisa mais incrível do Ikebana contemporâneo. Ele inventou o Kenzan, ele inventou o Hanadome.
O Hanadomi Okensan não existia antes dele. Para quem não sabe que a primeira live que está participando é aqueles espinhos para cima que a Aqueles gente... espetos que a gente prende as flores. Isso não existia. Como que a gente fazia isso antes? Nós fazíamos ou comiuara, a gente pega a palha de arroz, monta como se fosse uns feixes bem amarrado e nós vamos montando o arranjo nessa palha de arroz. Ela é presa dentro do vaso. Isso é usado principalmente para arranjos erika. Erika é esse grande arranjo da natureza que ele é feito desde a época dos anos 1200 até hoje, os erikás clássicos. Só a escola Ikenobo ensina. O Moribana é muito recente, então até 1980 a escola Ikenobo adotou o Moribana porque o Moribana era fácil para as pessoas aprenderem. Mas não é uma criação da escola Ikenobo, então hoje em dia a gente não fala mais do Moribana, a gente não ensina mais o Moribana, porque não é da nossa tradição. A nossa tradição tem 3 tipos de arranjo: o Uriká, o Shoka, que significa flor viva, e o Dilka, que significa flor livre, ou arranjo livre. São essas 3 coisas que nós fazemos. Esses 3 arranjos a gente aprende só na escola Ikenobo mesmo. As outras escolas não ensinam. Principalmente o Shoka, porque tanto o Shoka quanto o Rika, eles têm muitas regras. E não adianta, você não vai aprender isso em 2 finais de semana, você não vai aprender isso em 4 anos. Eu estudo Ikebana há 40 anos e todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou descobrindo uma coisa nova, porque são técnicas que eu falo que não vêm apenas da compreensão mental. O teu corpo precisa gerar memória, as tuas mãos precisam gerar memória, de maneira que quando você pega o material, quando você muda o material, ele ganha uma expressão de acordo com você. Eu lembro que teve uma época do meu aprendizado que eu fiquei 2 anos e meio entortando vime. E eu falava, mas por que eu tenho que entortar tanto vime na minha vida? E eles falavam, você tem a mente muito dura, você precisa aprender a ser mais flexível. Então eu ficava lá entortando vime. Por quê? As plantas, aquilo que nós fazemos com elas na verdade fazem também dentro da gente. Como se fosse um próprio processo de terapia floral, vamos dizer, de uma outra maneira, feito de uma outra forma. Posso fazer o arranjo agora? Sim, por favor. Vai ser então muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer um arranjo chamado Shoka. Esse arranjo Shoka. Vou colocar aqui um pouquinho mais para trás, para vocês poderem me enxergar. Eu vou aqui pegar o vaso, botar aqui do meu lado. O arranjo Shoka, ele é sempre feito com vasos nesse formato. Esse aqui é um pouco grande demais, porque o arranjo Shoka, ele representa a força da vida, a vida que brota. A gente aprende também, na escola Ikenobo, que o arranjo pode ser classificado quando você tem um pouquinho mais de experiência. Você, quando vê o arranjo, você já sabe se ele é de homem, se ele é de mulher, se é de jovem, se é de uma pessoa de meia idade, se é uma pessoa mais idosa. E a gente vê porque existem determinados códigos que nós temos que seguir. O arranjo Shoka, ele é composto de 3 partes: Shin, Soe e Tai. Muita gente interpreta isso como homem, céu, terra, o céu, terra, homem, papai, mamãe, neném, já vi de todo jeito. Mas se nós pegarmos o Shin, o ideograma Shin, nós vamos ver que ele representa verdade, a verdade, aquilo que é verdadeiro. No arranjo masculino, nós normalmente usamos uma folha ou algo que representa, que parece com uma espada. Por quê? O homem, ele tem na sua vivificação, ele deve mostrar o seu gênero.
Então, normalmente, nós mostramos o gênero adotando uma folha que lembra a espada. Essa aqui é uma... Virilidade, a imponência, né? Isso, a força, principalmente a força. Essa folha daqui é uma folha de um tipo de fórmio chamado pandano, que não existia muito aqui no Brasil, mas nos condomínios eles começaram a plantar, porque ela, vamos dizer isso, alastra. E é uma folha muito bonita, muito resistente. Nós aprendemos sempre que existe uma espécie de regra para nós montarmos esses arranjos. Então, a gente começa sempre por esse elemento central, e que vai ser a verdade. Deixa eu cortar aqui dentro da água, fazer um mizukiri nela. E, a partir daí, eu vou ver os complementos que ela vai ter, porque toda verdade precisa estar fundamentada em alguma coisa. A verdade não pode ser, vamos dizer, apenas da boca para fora. Ela tem que ter uma fundamentação. E, normalmente, essa fundamentação ela fica por trás, como que protegendo. Então, eu vou no centro do meu suporte floral, do meu Kenzan, e coloco essas duas folhas, que elas vão funcionar como se fosse uma espada que está em pé, marcando realmente esse lugar. E eu posso colocar uma terceira ainda, para mostrar que essa minha verdade, ela precisa crescer, ela precisa evoluir. E eu vou colocar de tal maneira que eu consiga mostrar todas as etapas dessa planta. Então, eu tenho ela de frente, tenho ela de lado e tenho ela de costas aqui atrás. Porque é extremamente importante também que o apreciador do arranjo, principalmente no caso do arranjo Choca, que nós vamos reconstruir a natureza, que todas as etapas da planta estejam representadas nesse arranjo. Então, esse grupo central é o grupo da verdade, aquilo que a gente dá o nome de grupo do Shin. Para essa verdade se manifestar na Terra, manifestar no nosso planeta, ela precisa ter horizonte, ela precisa ter metas, ela precisa expandir. Essa expansão, ela é feita principalmente pelo Soe, que muita gente interpreta como complemento, como a esposa, porque na tradição do Japão a esposa anda atrás do homem, porque não pode pisar na sombra dele e tal. Mas para nós não, eu gosto muito, como um amigo meu, o professor Valdir, também que é o professor de Ikebana, ele fala, o Soe é o infinito, então a verdade tem que se espalhar ao infinito do universo. Para isso eu vou usar folhas de dracena, essa dracena vermelha comum que todo mundo, a maioria das pessoas tem plantadas em casa. Eu resolvi, porque às vezes a gente acha que para fazer um arranjo floral, um ikebana, eu tenho que usar orquídeas, tenho que usar peônias, tenho que usar rosas da Colômbia. Que nada, meu. O capinzinho que nasce na porta da sua casa é uma beleza. Eu tenho na porta aqui da minha casa uma quaresmeira que está florida, e eu fiz um choca de chuique do século XVI, de 2 andares com ela. Ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo. Aliás, tenho que te agradecer, Luiz, porque fazer esta live me inspirou muito, porque eu fui estudando o que eu podia mostrar a vocês, acabei fazendo mais de 6 trabalhos diferentes. Pena que não vai dar para a gente mostrar tudo. Mas olha aqui, agora fazer um mizukiri um pouquinho nisso aqui. Então eu vou colocar aqui as folhas que vão representar esse universo, esse infinito, o horizonte que fica por trás dessa verdade. Então, vocês vejam, aqui eu já tenho o grupo principal e essas folhas escuras. Depois eu vou trazer o arranjo aqui mais para o branco, para vocês verem. Então, aqui, esse centro, a verdade, isso aqui representando essa expansão para o infinito. Agora,
Não adianta eu ter verdade, não adianta eu ter infinito, se eu não tiver manifestação no planeta. E isso daí é representado pelo Tai, que muitas vezes Tai em japonês significa corpo, matéria. Então é aquilo que vai materializar. Por causa das cores do material que eu escolhi, eu peguei Gerber, a cor de rosa, pink. Não é a cor mais adequada, mas com essa flor, essa folha escura, ela iria dar muita luz. E essa flor, ela vai então ser colocada na frente do nosso arranjo, exatamente para simbolizar esse elemento de verdade, essa manifestação da verdade. Vamos colocar duas, para ela ficar um pouco mais florida. E aqui, então, eu tenho o arranjo completo. Ele é rápido, ele é simples, mas deixa eu levantar aqui para eu mostrar. A grande qualidade desse arranjo é que ele é feito em fila indiana. Não sei se está dando para ver a fila indiana. Ele é colocado, as flores são colocadas uma na frente das outras. De maneira que quando a gente vê de longe, ele se manifesta em todo o seu esplendor. Isto é, a energia que brota da terra faz essa força subir, todas as plantas vão em direção à luz, elas se expandem para o horizonte, mas elas embelezam o planeta. Então, quando nós fazemos um arranjo deste tipo, Shoka, nós estamos, na verdade, levando vida para todos os lugares. Não é à toa que, quando eu fiz a minha dissertação, eu dei para o meu trabalho o nome de Shoka e traduzi em português como Seika, flores vivas. Por quê? É a outra pergunta que eu já ouvi da minha mãe e de N pessoas. Mas não dá para fazer isso com flor de plástico? Não dá para fazer isso com flor chinesa? Eu falo não, porque você vai ter a beleza, mas vai ser uma beleza morta. Você não vai ter vida, você não vai ter energia. Então, é extremamente importante que a gente entenda que isto aqui é uma fonte de energia. É uma fonte de energia que vai ser colocada, que no lugar onde ela está, ela vai ter a capacidade de transmutar todo o ambiente, todo o espaço. Ela vai mudar todo esse espaço. Todas as pessoas que encararem esse arranjo, que trocarem energia com esse arranjo, elas vão sentir um impacto dessa vibração energética dentro de si. Então, a grande importância do arranjo floral, do Kado, é exatamente essa possibilidade que nós temos de transformar, de atuar sobre as energias dos lugares e das pessoas por intermédio das flores. Por isso que na escola Ikenobo também nós aprendemos toda uma simbologia de flores, de como que nós devemos usar. Por exemplo, nós podemos fazer ikebana para qualquer coisa. Alegria, tristeza, nascimento, morte, alguém que chega, alguém que vai embora, alguém que está doente e tal. Mas para cada uma dessas ocasiões, existe um arranjo específico, existem plantas específicas que nós vamos usar. Com os meus alunos, nesse tempo de pandemia, nós temos usado muito eucalipto. Por quê? Na nossa tradição ocidental, eucalipto, que veio da Austrália, sempre é uma planta de cura, de limpeza, que ajuda na saúde. Então, a gente tem que colocar algo de saúde. Eu lembro que há muitos anos atrás, de um dos festivais do Japão, que existiu lá na São Paulo Expo, que antigamente chamava Centro de Exposição Imigrantes, ali no começo da Imigrantes, tem aquela grande feira do Japão em julho. E eu lembro que era uma época que eu estava meio atrapalhado com uma série de coisas. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer um arranjo bem brasileiro. Peguei e fiz um iricá clássico com todas as plantas usadas na Umbanda brasileira. Então eu usei espada de São Jorge, guiné, arruda, pimenta, alecrim,
tudo que você possa imaginar que alfazema, manjericão, porque o arranjuricá ele pede no mínimo 11 espécies florais diferentes. Você tem que ter 11 flores diferentes no arranjo. E eu coloquei isso tudo. Eu melhorei muito, eu me senti muito bem. Agora, o duro foi ter que me livrar de pelo menos 5 pais de santo que queriam levar o arranjo para casa. Queriam catar o vaso e levar para casa. Aí eu falei, não, esse arranjo é meu, esse arranjo é meu. E aí são essas coisas que a gente faz. Deus me deu o privilégio de eu dar aula de Ikebana Ike-no-bo para muitos monges e monjas, principalmente da ordem beneditina aqui no Brasil. Então já consegui com isso dar aulas de Ikebana até para o grande artista sacro brasileiro, Cláudio Pastro, infelizmente já falecido, que Deus o tenha, mas o Cláudio Pastro também me ajudou muito na introdução dessas flores dentro do ambiente monástico religioso. E eu fico muito contente porque hoje eu vou visitar os mosteiros, principalmente beneditinos, e eu vejo que as sementes que eu plantei, primeiro no mosteiro Nossa Senhora da Paz, das aulas com o Cláudio, depois aulas que eu dei em Vinhedo, no Paraná, tal, que isso tudo floresceu e os monges continuam fazendo arranjos que é bom, mais ou menos, mas continuam fazendo. Isso daí é uma coisa que eu fico muito contente, porque é uma maneira do meu trabalho também estar rezando e agradecendo todos os dias. Com certeza. E o mais legal dessa história que o senhor contou é o fato de que o senhor conseguiu fazer essa ecumenicidade, se é assim que a gente pode falar, né? Essa Sim. miscigenação de juntar uma linha mais oriental, búdica, com uma linha mais católica, né? Mais cristã, Afro-brasileiro. né? Luiz, nós somos brasileiros, a gente é de um caldeirão de raças, a gente, graças a Deus, nós temos influência de todas as culturas e todo mundo se dá muito bem aqui no Brasil. Eu falo, por que que eu não vou usar isso aí? Ok, dentro da estética oriental, dentro de todo aquele rigor, o formalismo, a educação do Japão, porém, nós estamos no Brasil, uma terra que, a despeito de todas as contradições, de todas as dificuldades que nós temos, tal, mas a gente tem muita beleza aqui. Eu ainda tenho os sonhos de fazer trabalhos usando materiais, sei lá, do Pantanal, materiais da Amazônia. O único problema é que quando a gente vai no Ceasa, ou a gente vai nos depósitos, a gente encontra só flor de olambra. A gente não encontra mais flor de quebana, sabe? Coisa que a pessoa plantou no seu jardim, curtiu, colheu, tal. Por isso que a gente fala que toda pessoa que pratica quebana chega a uma determinada hora que vai ter que ter seu jardinzinho. Não importa se é com garrafa PET, se é latinha. Por quê? Porque a origem do ikebana é você fazer com os pés. Muita gente fala, como que eu vou fazer com os pés? Ué, você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que andar no campo, se deslumbrar com a natureza e ter aquilo que os japoneses chamam de deai, um encontro de alma com aquela flor. Aí você vê aquela flor e fala assim, você é linda, é você que eu quero usar no meu trabalho. Então, e isso a gente não encontra mandando vir pelo aplicativo e o motoboy trazendo em casa. Você tem que sair, você tem que caminhar, você tem que andar. Eu tenho um privilégio, agradeço a Deus, de eu morar num bairro em São Paulo que tem muita árvore, tem muita planta. Então, quando a coisa está meio estranha aqui em casa, ponho a máscara, pego minha tesoura, ponho no bolso e vou andar pela redondeza. Sempre volto com novidade, sempre. Porque Qual bairro que o senhor reside? Hã? Qual bairro que o senhor reside aí em São Paulo? Eu moro eu moro no Alto de Pinheiros. Ah, É um legal. bairro que tem muita, assim eu falo, da minha casa, eu andando 2 quarteirões para qualquer direção, eu chego numa praça.
E nessa praça sempre tem galho caído, tem uma toceira de moreia, tem uma plantinha assim, tem uma outra planta assado. Às vezes a gente tem uma surpresa porque você acha uma coisa linda, coloca, no dia seguinte ela já está caída, e outras não. Você acha que aquilo dali não vai durar, que nada, dura 15, 20 dias, às vezes até um mês. E é muito Legal. bonito essa coisa de você ir vivendo com a natureza e vendo as transformações que a natureza vai fazendo dentro do seu espaço. É muito legal, muito legal. Queria perguntar para o senhor, durante esse período, então, que a gente passou aí da quarentena, que nós tivemos que ficar resguardados dentro de casa, o que que floresceu, o que que mudou dentro do coração do professor Walderson? Olha, Luiz, eu posso dizer assim, a quarentena nós ainda estamos. Eu ainda vi uma palestra com um professor da USP na semana passada, professor Mori, e que ele dizia assim: nós vamos ter agora que aprender a viver com esse vírus, porque o vírus da gripe espanhola está aí ainda até hoje, chamado influenza, mas está aí. O HIV está aí até hoje, o H1N1 está aí até hoje, e o corona também vai estar aí até hoje. Então, nós temos que adaptar tudo. O que esse período me deu? Em primeiro lugar, fez com que eu descobrisse as alegrias cotidianas. A gente é muito treinado desde criança a achar que a felicidade, a alegria está sempre fora. Ah, você tem que viajar para a praia, você tem que ir para Orlando, você tem que comprar o carro novo, você tem que casar com a menina loira que é modelo e manequim. Então a gente sempre acha que a coisa está fora. Mas, na verdade, toda essa alegria, toda essa felicidade está dentro de nós. E eu posso dizer assim, com total sinceridade, talvez uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com a pandemia foi fazer feijão, que até então eu não sabia. Cozinhar feijão, a coisa mais banal do mundo. Mas por quê? Porque eu percebi que eu estava na hora de eu cuidar da minha nutrição. Não adianta nada eu nutrir a minha mente com boa leitura, não adianta nada eu nutrir meu corpo com roupas legais, ou com sabonete, ou cremes. Eu tenho principalmente que nutrir a minha condição física. E essa qualidade de alimentação, essa qualidade de vida, é aquilo. A gente não alimenta só com a boca. A gente alimenta por todo, vamos dizer, pelos 7 buracos da nossa cabeça. Então, eu acho assim que esse momento está sendo um dos momentos mais ricos da história da humanidade. Eu acho que todos nós teremos que aprender, nós temos que agradecer muito. Na China, existe um ditado que diz: você só progride com a crise. Só porque o mesmo kanji que escreve crise, escreve progresso. Então, eu acho que essa crise está servindo para a gente progredir, para a gente poder aceitar melhor as nossas condições e, a coisa mais importante, respeitar o outro. Nós brasileiros, por causa do clima que é muito agradável, por causa da natureza que é muito forte e tal, a gente não tem muito respeito. Ah, quebra o galho da árvore, aí nasce outra. Ah, a outra pessoa, morreu, o segurança matou no supermercado. Ah, não tem problema, aparece. E não é isso. Todas as vidas importam, todas as vidas são significativas. E isso é o que nós fazemos com as flores. Já que nós estamos tirando da sua origem, da sua fonte de alimentação, nós temos que dar dignidade, beleza e respeito. Então, eu tenho certeza que esse momento difícil de todos nós está trazendo isso. Respeito, dignidade e muita beleza. Eu sei que muitas pessoas, muitas famílias perderam pessoas. Eu mesmo perdi uma tia faz 2 semanas por Covid. Tinha idade? Tinha, mas não precisava morrer de Covid, do jeito que ela faleceu. E isso tudo faz com que a gente fique muito receoso. Porém, a flor, ela nos dá esperança. Eu pertenço a um instituto de ética e de filosofia do Japão, chamado IRINRI, que veio para cá, para o Brasil,
é um instituto muito interessante. A ideia do IRINRI é muito boa. Não é religião, não é partido político, não é nada disso. Mas o IRINRI tem, numa das ideias dele, que eles falam para a gente colocar no nosso cotidiano, ele diz assim: a esperança é o brilho do sol no nosso coração. Então, nesse momento, o que nós podemos fazer é fazer o nosso coração brilhar. Então, eu disse no começo da nossa conversa que Cadô é o caminho dos esplendores, o caminho das maravilhas. Então, quando nós temos esperança, quando nós temos fé, o nosso coração brilha. E quando a gente está com o coração brilhante, a gente tem saúde, e todo e qualquer trabalho que a gente fizer junto com a natureza também vai brilhar. Também vai levar saúde, também vai levar dignidade, também vai levar compreensão, que é tudo isso que nós precisamos. E eu gostaria de saber, já que a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live, gostaria até de agradecer o senhor, mas depois nós iremos nos despedir. Eu gostaria de saber, na opinião do Sensei Walderson, o que é saúde integral para o senhor? Saúde integral é um equilíbrio corpo, mente, espírito, onde tudo funciona de uma maneira integrada, harmônica, bonita. E quando nós estamos inteiros, integral para mim significa inteiro, nós estamos com a nossa conexão com Deus e com a Terra totalmente estabelecida. Então, é exatamente como nesse arranjo Choca. A verdade que se expande dá frutos. Então, quando eu estou com a minha saúde toda integrada, eu também brilho e eu também produzo bons frutos para o planeta. Porque, na minha opinião, essa saúde integrada, neste momento de pandemia, é um compromisso que nós temos, em primeiro lugar, com a gente e, em segundo lugar, com a humanidade, com o planeta, para a gente poder deixar o planeta e a humanidade melhor do que a gente recebeu. Ótimo. Sensei Walderson, queria agradecer do fundo do meu coração pelo senhor ter aceito o nosso convite, tá? Gostaria que o senhor abrir o espaço aí para o senhor dar o seu recado final, falar tudo que o senhor gostaria, deixar a mensagem que o senhor quiser, mas eu gostaria de agradecer muito o senhor ter aceito, porque nos banhou e nos brindou aí com muita sabedoria, muito conhecimento filosófico e histórico, e eu estou muito feliz com a participação do senhor de hoje. Muito obrigado, Luiz. Eu fiquei bastante contente. A Emiko, que é uma grande amiga, quando ela entrou em contato, ela nem havia falado o que era, eu nem sabia. Mas eu falei, Emiko, eu estou dentro. Nem sei o que é, mas eu estou dentro. Por quê? Porque quando nós temos bons amigos, os bons amigos sempre nos trazem coisas boas. E eu acho que não vou dizer mensagem, mas o que eu posso trocar com todo mundo que está ligado com a gente agora é assim: hoje é o melhor dia. Então, não foi ontem, porque ontem já foi, e amanhã ainda será. Então, é hoje, é agora, é o melhor dia. E nós temos que agradecer, em primeiro lugar, para a força maior, porque ela nos permitiu estar aqui. Em segundo lugar, a nós mesmos, porque nós estamos, vamos dizer, nos dispondo a colaborar, a trocar, a compartilhar todas as nossas experiências e agradecer principalmente a todos vocês que estiveram junto com a gente. Por quê? Cristo disse, quando 2 ou 3 se unirem, eu estarei no meio deles. E eu acho que você, através do seu projeto e das pessoas que se unem para participar desse momento, nós estamos criando uma vibração positiva, uma energia positiva, e isso daí vai tornar não só hoje como o melhor dia, mas daqui para frente, todos os nossos dias serão melhores. Então, agradeça e tenha muita saúde. Namastê. Gratidão, gratidão. Eu gostaria de
comunicar a todos que ontem foi meu aniversário, eu fiz 31 aninhos, Ah, estou muito feliz. parabéns. Muito Nunca obrigado. mais vou esquecer, porque eu tenho duas irmãs gêmeas que também são do dia 22. Ah, Então eu sempre legal. lembro. Ah, dia da música, dia de Santa Cecília, dia disso. A única coisa que eu não sei é se você é de Escorpião ou de Sagitário, porque é o dia que Fica, muda os signos. fica essa dúvida, né? Eu gosto mais do Sagitário, então eu falo para todo mundo que eu sou de Sagitário. Minhas duas irmãs, a mesma coisa, Sheila e Leila. Eu sou de uma família de gêmeos, então eu tenho que mandar um super beijo para elas e parabenizo você e elas também, que vocês tenham sempre Obrigado. saúde, alegria e disposição. Sagitário é um signo muito forte, de muita coragem, de muita impetuosidade. Continuem assim corajosos. E para finalizar, eu dedico essa live em memória ao tio da minha esposa, pois hoje acordamos com uma ligação. Ele já estava entubado há alguns dias e ele partiu para o mundo espiritual. Que a Então, luz eterna, que a luz eterna brilhe sempre para ele e que o Senhor o receba com muito carinho. Isso que é o mais importante, que a gente consiga lembrar de todas essas pessoas com muito carinho, com muita gratidão por tudo aquilo que eles fizeram por nós. que a luz desse arranjo belíssimo que eu estou vendo aqui na minha tela do celular, do Sensei Walderson, chegue até o senhor Joel, que agora já está assistindo Estou já aqui, lá, já estou está aqui assistindo escondido lá. atrás dele. Agora o senhor Joel já está assistindo lá do outro lado. Mais uma pessoa que partiu devido ao Covid, mas que vai nos deixar saudade, que vai continuar morando e estando aqui dentro do nosso coração, né? Porque, como todos esses mestres já nos disseram e já nos alertaram, aqui é a grande escola, a grande experiência, mas a gente continua lá, do outro lado. Muito obrigado, Sensei Walderson, muito obrigado pela Obrigado, aula. Luiz. Obrigado, parabéns pelo seu projeto e aquilo, como dizem os professores antigos, continue assim. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. A live vai ficar salva para quem não conseguiu assistir e a gente compartilha nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.